todos. Igual. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Mais uma noite de live. Já aproveitando para me desculpar da semana passada. A semana passada foi a ceia no meu ministério. A gente não tem a oportunidade de fazer, né? Mas retomamos essa semana para a gente trazer o tema Arrependimento. arrependimento, né? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse. Aqui eu, Moisés, meu irmão Marcos ao meu lado, para mais uma noite de live para honra e para glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então vamos falar lá. O Marcos vai fazer a leitura, Marcos? Ok. Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1. Fala Giliana, né? Em hebraico. Giliana. 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 Então, vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. É capítulo 2, versículo 1 que a gente vai ler. Capítulo 1. Capítulo 2, Capítulo 2, versículo 1. Beleza. Amém? Primeiro, tá bom. Pode começar. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas e anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal se não se arrependerdes. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, o que eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Amém. Então, uma coisinha? Está chamando aqui ao arrependimento, né? Logo na primeira igreja, né? Na primeira igreja. Olha as suas obras, volta a fazer as primeiras obras. Está chamando a gente a reflexão. O Jesus fala assim, lembra-te, pois, de onde caístes, né? Para nós fazermos na Santa Ceia, a gente lê muitas essa palavra, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras, né? No caso da ceia, a gente tem, eu sempre gosto de citar por Sempre tem a oportunidade de lembrar, de fazer lembranças, né? Sim, é que acontece, aquele contexto ali, a gente vê e a gente, por tradição, né, acaba falando aquelas palavras ali para lembrar alguma coisa, né? Na verdade, a gente deveria ler outro livro, né? A gente teve o livro da ceia mesmo ali. Porque ali, se você pegar, por exemplo, o início do Coríntios, ele está falando do pessoal que chegava antes e comia antes. E aí deixava o que chegava depois sem. Aí quando ele fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, né, quando fala que ele foi traído e tudo mais, aí ele fala que Jesus partiu o pão, tendo dado graças, disse, tomai e comei. Né? Quer dizer, no sentido de o que Paulo está fazendo? Paulo está falando assim, ó, vocês estão chegando e comendo tudo, mas Jesus ele não fez isso, ele não comeu. Ele pegou, partiu e deu para as pessoas comerem. Então, o sentido daquela frase ali, a gente usa na liturgia, né? Na ceia, como fazer um pouco recebido do Senhor, para fazer memória de mim, né? Mas Paulo está citando o que foi lembrado, né? Que Jesus, na hora que partiu o pão e o vinho, ele falou assim, fazer em memória de mim, por isso que a gente usa na ceia. Mas o sentido daquela palavra é da gente ver a questão de dar ao próximo, né? Deixar o próximo ter a oportunidade antes da gente. Porque ali quando a Bíblia fala que aí Jesus fala assim que e depois de ceiar, que é a ceia, era a ceia de Natal, a ceia da Páscoa. Ceia da Páscoa, e depois de cear, aí eles iam comer um pão como se fosse uma sobremesa, né? Isso, comia o pão e bebia o vinho. Esse é meu pão e esse é meu sangue, isso, né? E Deus. E aí o texto em referência que a gente está lendo, que é o fala para a gente fazer memória das coisas que nós fizemos. Não é para a gente tomar a ceia com tristeza, mas sim com alegria, porque tipo assim, é um culto onde a gente. É um culto para o crente. Para aquele que crê em Cristo. Para aquele que tem por isso chama celebração da ceia, né? É um culto que é um culto dos servos de Deus. Não é um culto público, assim, onde vai pessoas que não
que não ingressaram no Na ministério, fé. né? Na mesma fé que nós. É um culto para os crentes. Então é um culto que nós deveríamos comer com alegria e não com E tristeza. na própria palavra, no próprio texto, está dizendo: examina-te o homem a ti mesmo, Depois. coma desse pão e beba desse vinho. Então, assim, Não é para não é que ir, é não é para a para. pessoa não tomar. Exatamente. É para poder Exatamente. apenas a pessoa ter consciência Exatamente. Do que da está fazendo. necessidade de fazer, ó. Isso. Porque porque muitas pessoas se apegam ao versículo seguinte, que fala assim, que aquele que tomar indignamente É culpado do culpado. sangue. Ainda é quando fala assim do indignamente, a pessoa assim, poxa, Não vou comer, não. não sou digno de tomar, eu não como. Mas a pergunta- palavra é muito clara, né? Porque quando a gente, por isso que eu falo que a gente tem que ter o texto original, porque quando a gente vai nos textos da ceia, o que acontece quando Jesus, por exemplo, está falando lá, se não me engano é João, e ele, capítulo número 6, que ele fala depois, né, que ele fala assim, eu sou o pão da vida, não sei o que, ele fala assim, aquele que não se alimenta de mim, não tem parte comigo. Exatamente. Então, assim, eu sempre, toda a oportunidade que eu tenho, por exemplo, na ministração da ceia, do culto da ceia, né, eu chamo a atenção dos irmãos para isso. Porque eles têm que entender a seriedade de você fazer parte do rito da ceia. Porque Jesus é muito claro. Ele fala, quem não se alimenta da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte de mim. Né? Mas completa aí, depois a gente entra aqui. Então, tipo assim, a Santa Ceia não é para ser tomada com tristeza, mas sim com alegria, porque aquele é um culto, né, voltado para aqueles que creem que Jesus, que Yeshua, é o Mashiach, né, que é o Salvador do mundo, é o Salvador e Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados e não para nos condenar, é para nos salvar dos nossos pecados. Então, né, tipo assim, quando nós vamos passear, a gente vai passear para passear, a gente vai passear, não para chegar na ceia e ficar com dúvida de tomar ou não tomar, né? Não? É tipo assim, você tá ali para quê? Para tomar ceia. Então tome a ceia. Tem um propósito. Exatamente. Você Tome a ceia e participar. Porque, como você mesmo disse, né? Como você mesmo falou, as pessoas vai lá e falam assim, cara, acho que não vou tomar não, né? Porque eu vou tomar dignamente. Não. Vamos ver o texto. É pra gente ver isso bem antes de nascer, pra gente nascer com alegria, pra fazer parte do corpo e do sangue. Assim, a pessoa, por exemplo, que vê negócio de arrependimento, às vezes pode estar olhando a gente falando essas coisas e fala, meu, você tá indo fora do foco. Não. Mas a ceia tem tudo a ver com arrependimento. Tem tudo a ver com né? arrependimento. Porque ela chama a gente para uma reflexão. Um texto original diz assim, ó, quando a gente pega a epígrafe está falando exatamente qual que é o propósito da ceia. Ó, a dissensão nas ceias de irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, assim, aqui tem duas orientações. No caso aqui, no versículo 17, fala assim, ó, nisto, porém, não vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando os ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e parte o creio. Por que ele queria? Porque ele já está ouvindo e conhecia o pessoal, né? Sabe como é que é o coração, né? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Exatamente. Então, assim, quando a pessoa vê uma heresia ou uma coisa, as pessoas que são sinceras, Não é para escandalizar. elas vão Isso vai acontecer, as pessoas vão estar observando ali as coisas que acontecem, né? Mas assim, ó, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma a sua parte antecipadamente da sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Olha só. Isso na ceia, que era para ser a ceia do Senhor. Olha o comportamento, a conduta dos irmãos. Não tendes porventura em casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. E aí ele chama a atenção, porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Que o Senhor, Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Aqui é para todos, né? Todos, não eximiu ninguém. E falou assim, ó, porquanto qualquer um que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Porque se nós, mas quando somos julgados, somos repreendidos. Somos julgados por nós mesmos. Nós mesmos. Né? Exatamente. Para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em sua casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então, observe que é uma coisa bem direcionada. É bem direcionada. Então, a pessoa fica cheia de coisa no coração, cheia de situação, e fala assim, não vou cear não, por causa disso, por causa daquilo outro. Não é disso que está falando. A leitura não, a carta que Paulo escreveu a respeito desse assunto é uma coisa bem simples e básica. Coisas que ele dá para entender. Não tem rodeios, né? Não tem rodeios. E assim, o problema é que quando a gente pega os trechos, a coisa perde o contexto. E é esse que é o perigo do evangelho, que as pessoas muitas vezes caem nessas ciladas. Porque aí você pega não pega o texto completo, o texto e o contexto, tudo do que está se falando, e a pessoa fica caindo nas falácias. Porque aí a pessoa pega aquele trecho ali e pode fazer a pregação, pode falar os argumentos que quiser e ludibriar as pessoas mais simples. Mas para que você não caia isso, é sempre bom você ir no contexto. O contexto dessa palavra a gente vai encontrar em João, certo? Em João tem é bem extenso aqui, mas começa com Jesus dizendo o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. E aí os judeus chegam para ele e falam assim: mas como você é o pão que desceu do céu? Peraí. Aí ele fala assim, ó: disse, pois, que sinais, pois, no versículo número 30, capítulo número 6 de João, versículo número 30. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? E o que operas tu? Não, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí o pessoal fica já... Aí disse Jesus: eu sou, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Quando chega aqui no versículo de número 30 e 41, eles ficam assim, murmurando, né? 41 fala assim, ó: e murmuravam, pois, deles os judeus, porque diziam: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Aí, respondendo Jesus, disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui no versículo 48 ele fala assim, ó: eu sou o pão da vida. Vossos pais, no 49 agora, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E se eu der a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Pensando que estava se falando de canibalismo. Olha para você ver como que as pessoas distorcem, né? É bem o que acontece hoje em dia, né? Muito normal. Exatamente. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e nem beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Olha só, está falando do corpo e do sangue de Cristo.
né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos percebem o que a gente está falando? Estamos falando de salvação. A pessoa que não vai ceiar, não ceia, a pessoa está colocando em risco a salvação dela. Porque olha as palavras que Jesus está falando, ó. Quem não bebe, ó. Bem certo. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Estou falando de morte espiritual, primeira coisa, certo? Aí na sequência vem, quem come a minha carne, 54, e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está falando de salvação. No versículo de número 55 fala assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só, está falando de intimidade com Deus. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, se a pessoa, por exemplo, para de ceiar, começa a entrar um monte de situação. É o que Jesus, é o que Paulo está falando lá, né? Das pessoas que as pessoas começam a praticar essas heresias, está trazendo condenação para si mesmas. As pessoas tomando a ceia indignamente, no caso que ele está falando lá da questão das pessoas não compartilhar a ceia. E fala assim, ó, e este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. E nem comer, quem comer este pão viverá para sempre. Então uma coisa assim, é importante a gente vir para o contexto, ver de onde que saiu aquela referência lá que está falando lá, onde muitas pessoas distorcem. Você vem aqui, você vai entender. Jesus está falando que a gente tem que ceiar, porque quem não se alimenta dele, não come da carne e do sangue dele, não tem parte com ele. E isso é muito sério. E antes disso, né, antes de falar que ele é o pão do céu, foi porque lá atrás, né, ele pegou isso e fez a multiplicação dos pães, né? Sim. Aí logo depois já veio essa aí em sequência, né, é um capítulo anterior. Né? Porque que acontece nessa situação onde começou esse discurso aqui, ele veio. Logo no capítulo quando ele 6, atravessou. Quando ele atravessou lá, tinha um monte de gente já esperando ele. O povo que encheu a barriga e foi atrás dele. Sim, vieram atrás de mim, não cai crime. É porque vocês se alimentaram e começaram a ter a sua fome. Tipo assim, foi realmente por interesse mesmo. Né? Mas o ser humano é assim, né? O ser humano tá com a barriga cheia ali, ele tá fazendo. É por isso que o político faz tanto sucesso. Dá uma propinazinha aqui, dá uma cesta básica ali. E já tá tudo certo. Tá tudo, nossa, esse é o melhor cara do mundo. Tá tudo certo. Mas então, aí tudo isso aí envolve o arrependimento, né? Mas o arrependimento tratado no meio judaico, né? Fala de. Eu tenho uma colinha aqui, pega a colinha. Se converter, né? Então, se converter. Porque as pessoas, por exemplo, o que é conversão? Conversão é sabe aquela quando a gente está dirigindo, aí você repara que aquela plaquinha que faz uma seta, faz assim um luzinho, para você voltar no sentido contrário? Aquilo se chama conversão. Então, não é você virar para a direita, virar para a esquerda. Conversão, você convergir, é você no sentido contrário. Você vê como que o negócio é sério. Então significa que tudo que você está fazendo de errado, você vai fazer no sentido contrário. Você vai tomar outro caminho. Mas não é um caminho tipo bifurcação, que você pode ir para a direita ou para a esquerda. Não é disso. A conversão, ela é diferente. Ela é o sentido oposto. Né? Então, por isso quando eu falo de conversão, é um negócio mais sério. Né? Fala assim, as pessoas às vezes fez isso, fez aquilo, mas não se converteu. Quer dizer, não deixou de fazer as mesmas práticas, só pegou um desviozinho ali. Então, no grego, né, essa palavra arrependimento chama metanoia, né? Metanoia, beleza? A gente fala como arrependimento. Que a metanoia também de onde saiu a palavra do noia, que a pessoa muda de comportamento. Muda de comportamento. Exatamente. Exatamente isso, né? Mas no hebraico, a gente fala de arrependimento, a gente chama de techuvá. Né? O que fala techuvá? Não fala de conversão. A techuvá fala do quê? A techuvá fala de você que conhece a palavra, você tem que voltar a praticar a palavra. Voltar às primeiras obras. Exato, que é o texto de Apocalipse. Porque, tipo assim, não importa o que você fez, importa a você voltar para trás, voltar a praticar as primeiras obras. As primeiras obras. Como no livro de Apocalipse. Porque no entendimento do judaico, principalmente, as pessoas elas tinham seus pecados perdoados.
Sim. Então vamos supor assim, ó, eu fiz alguma coisa, aí eu, semana passada, aí no último final de semana teve lá a, como é que é? A congregação, né? Teve a congregação lá na sinagoga. E aí eu fui lá e houve sacrifício lá e houve o perdão dos pecados. Então assim, a pessoa fala assim, ó, você vai voltar àquela... Eles tinham sempre uma referência para voltar. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, no nosso consentimento, concepção aqui, cristã ocidental, não, ocidental, a gente tem esse negócio, né? A gente não tem esse hábito que eles tinham de ficar periodicamente fazendo sacrifício para poder perdoar os pecados. Então às vezes a gente tem essa dificuldade de entender como é que funcionava a cabeça deles, nesse sentido, de, como é que vai voltar as primeiras obras? Meu cara é ruim a vida toda, mas eles já nasciam com isso, né? Tipo assim, eles eram sinais, eles já ensinaram desde crianças, né? que os pecados eles seriam perdoados de acordo com o sacrifício. Exatamente, desde criança eles já tinham o pai, a mãe já levava para ensinar e Desde falar assim, ó, pequeno. Deus é um, Deus é um, Deus é um. Então eles já conheciam tudo a respeito de Deus. Então, aí quando um se fazia uma coisa errada, né? Nos livros antigos, a gente vê que Deus sempre falava assim para ele voltar as palavras dele, né? Volta, ó. Pratica a lei de Moisés, pratica a Torá. Então, tipo assim, esse sentimento se chama Teshuvah. Agora, esse sentimento de você voltar-se dos caminhos maus, dos caminhos, tipo assim, uma pessoa que já conhece e pratica, ele fala Teshuvah. Uma pessoa que conhece e não fala, não se desvia, mas tipo assim, a palavra também arrepender significa também narrar. E o Teshuvah e o Nahá, qual que é a diferença essencial? Então, a diferença a gente só vai encontrar como No metanoia. Metanoia. Então o metanoia vai ser uma mudança de comportamento, que vai mudança de mentalidade. Sim, tá. Então tipo assim, mas no judaico você não tem uma palavra para esse sentido. Narrar faz sentido. Então, quando, por exemplo, quando João Batista estava falando como arrepender-se. Quando João Batista estava falando de arrependimento, era narrar. Não, Teshuvah. Era o Teshuvah. Só porque ele estava falando para judeus. Ok? Entendi. Para judeus. Então, Teshuvah. Então tem essas diferenças assim, mas são minúcias, entendeu? São minúcias. Mas, tipo assim, uma pessoa que conhece a Deus e pratica algo errado, é um Teshuvah. Você vai voltar a praticar a Torá. Ok? Então, a recomendação para esse é o Teshuvah. É Teshuvah, no sentido judaico. Agora, no sentido cristão, entra mais o metanoia, porque é um sentido de narrar, um sentido, né, de você voltar a praticar as primeiras obras, senão entendeu? Sim. Cada volta por exemplo, se as nossas obras sempre foram más, a gente não tem como fazer o Teshuvah. Porque a gente não tem caminho para voltar, porque nossos caminhos sempre foram maus. Tá. Agora Deus, né? Para nós, aí entra a questão moderna, né? Que a gente volta ao primeiro amor, né? Isso, no caso, então, por exemplo, a gente tem aquele encontro com Cristo, nosso coração ele abre, a gente se apaixona pelo Espírito Santo de Deus, tem aquela sensação, então a gente volta ao primeiro amor. E aí esse primeiro amor também que seria o primeiro amor, o amor original lá do Éden, né? Que a gente experimenta através do Espírito Santo. Agora, tipo assim, não interessa o pecado que você fez, não interessa. Interessa o arrependimento sincero que você tem para oferecer para Deus. Sim. Porque, tipo assim, a gente pode enganar o homem, né? Mas a Deus não tem como você enganar. Ele conhece o coração sincero. E um coração quebrantado e sincero, Deus não. Né? Ele não vai rejeitar. Deus não rejeita um coração arrependido e sincero. Então, só você, a partir do momento que você está com o coração arrependido e sincero diante de Deus, quebrantado, ou em um coração sincero, Deus nunca vai deixar. Porque na oração que Cristo fez, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, tipo assim, se você vê a Cristo, de maneira nenhuma, não tem assim uma coisa que possa que Deus vai falar, não quero mais você. Então Deus cabe ao homem aí estar pronto a aceitar o perdão, porque às vezes o homem, né, já falei isso uma certa vez já,
de pessoas que não se arrependem do pecado que fez. Deus perdoou e o homem não se perdoa. Acho que esse é um dos maiores erros da humanidade. Né? Que o homem não se perdoa. Deus perdoa, mas o homem não se perdoa. O homem não dá a oportunidade para ele mesmo se arrepender, para ele mesmo se perdoar. E assim, e aí tá e esse aí que é o problema, porque se a pessoa não se perdoa, significa que ela não crê que Deus perdoou. Isso. Né? Porque assim, aí a pessoa fala, eu acredito em Deus, mas eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Você não se perdoar pelo que você fez, está falando o seguinte, fala assim, que você não crê que Deus tem poder de perdoar pecado. E o próprio sangue de Cristo foi derramado para quê? E assim, e é importante, existem textos bíblicos que nos ensinam da importância que existe de que Jesus realmente perdoa o pecado. Inclusive tem um milagre, né? Ele fala assim, quem é esse para perdoar o pecado? Isso. Ele fala assim, ó, para você crer que o Filho do Homem tem poder de perdoar o pecado, levanta. Foi do paralítico. Levanta e anda. Né? Então assim, a gente vê assim que Jesus ele poderia ter falado assim, o que é mais fácil? Ele até fala, né? O que é mais fácil? Ele fala. Perdoação dos seus pecados ou levanta e anda. Aí ele deve ser uma palavra bem complicada. Essa palavra assim, ele pega, foi a parada de que desceu do telhado. Isso, os amigos ajudaram. Exatamente. Aí Jesus viu a grande fé dele e falou assim, ó, perdoados são os pecados. Aí murmuraram entre eles. Quem é esse para que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, olhou para ele e falou assim, ó, para que vocês saiba que para que veio o Filho do Homem, né? Que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Aí tirou os olhos deles, voltou-se para o paralítico, levanta e anda. Aí tipo assim, a tamanha autoridade de Cristo, a tamanha sabedoria dele. Aí como a pessoa ia debater essa palavra, né? Aí tipo assim, pecado Deus perdoa. Basta a gente se arrepender, né? E voltar-se para praticar as primeiras obras, né? É importante as pessoas entenderem que também que existem pecados que é para a morte. Você chegou. Então, tipo assim, que existe pecado que é para a morte, existe pecado que não é para a morte. Olha, a gente fala da bastante com o Espírito Santo, né? Sim. Um deles. E você usar um santo nome de Deus em vão também é um pecado de morte. Que Deus não vai perdoar. Isso aí da própria boca dele. Eu não terei por inocente aquele que usar o meu santo nome em vão. Então, nós temos que tomar cuidado com esses pecados. E por né? conta dessa palavra, muita gente tem medo de saber o nome de Deus. Exatamente. Tipo assim, esse foi um cuidado que eles tiveram de esconder, de ocultar esse nome de Deus. Mas, tipo assim, foi um cuidado meio excessivo. Eu vejo na minha vida que foi um meio excessivo. Por quê? Porque como a gente vai chamar... Vai invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, sendo que a gente não sabe o nome dele. O nome do Senhor não é Senhor. Porque eu chamo uma pessoa mais idosa do que eu de Senhor. Então ele é Senhor? Não. Então, tipo assim, tem que saber o nome de Deus. Só você vai ter que saber usar o nome de Deus com sabedoria e com temor e tremor. Assim... O que acontece? Eu até entendo esse cuidado excessivo? Esse cuidado excessivo por conta dos outros, que eles foram conquistados muitas vezes, né? Imagina isso, as nações promíscuas usando o nome de Deus à vontade. Por isso que eu acho que eles tiveram essa preocupação também. Então, esse cuidado excessivo levou ao quê? Levou as pessoas a esquecerem o nome de Deus. Sim, mas assim... Então excessivo que foi. Foi. Então, entendeu? Tipo assim... Então, mas assim, agora assim, eu só compreendo, não que eu concorde, entendeu? Eu compreendo a cautela deles, no caso. Agora, tipo assim, ó, quem vai julgar a pessoa que usou o nome de Deus em vão? Quem vai julgar? O próprio Deus. O próprio Deus. Lá, Beltesazé, lá no livro de Daniel, ele usou as coisas do santuário de Deus... né? Ali naquela festa que ele fez lá para se exibir, né? Com as coisas utensílios sagrados da casa de Deus, e Deus escreveu na parede lá, Mene, Tekel, Pesses. Aí tipo assim, né? Então são cuidados desnecessários que acabou muitas pessoas esquecendo o nome de Deus. Aí chama
Chama Deus de Deus, chama Deus de Senhor, chama Deus. O nome de Deus não é Deus, nem Senhor. O nome de Deus tem um nome, né? Eu já falei em lives passadas, né? O nome de Deus, é só vocês voltarem, assistirem, né? E vão ver o nome de Deus. E nesses casos, por exemplo, o livro de Daniel é interessante. Daniel passa por 4 reis, né? 4 reis. E aí a gente vê assim a diferença entre eles, entre os reis, né? Sim. Porque principalmente com relação ao arrependimento, né? Cada um teve a sua experiência Exatamente, com relação ao exatamente. mesmo sendo nações ímpias, né? Mas ali estavam com o coração realmente. E o interessante dessa passagem é que foram todos os reis que não conheciam a Deus e passaram a conhecer. Por quê? Porque Deus se revelou para eles. Cada um teve a sua experiência, né? A sua revelação. Então, quer dizer, esses cuidados excessivos que acabam atrapalhando a gente conhecer, chegar mais próximos de Deus. Então, tipo assim, Deus não se torna íntimo. Quando eu conheço uma pessoa, eu chamo a pessoa pelo nome e eu sou íntimo dela. Ok? Agora, quando a gente não conhece a pessoa, a gente não é íntimo da pessoa. Então, nós temos que conhecer o nome de Deus. Porque a Bíblia fala assim, naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como a gente vai invocar o nome daquele que a gente não conhece? E nem somos conhecidos dele. Mas assim, entra naquele negócio de como conhecer a Deus, né? Tem nos vídeos anteriores também, que é tudo um processo que a gente está fazendo aqui para que a gente venha passo a passo a nos aproximarmos de Deus. A questão, por exemplo, lá, como que a gente fazer, por exemplo, algumas estratégias que a gente pode ter para se aproximar de Deus, para a gente começar a conhecer a Deus, de andar com Ele, não só de ouvir falar, né? Que muita gente é isso, né? Às vezes, não sei o nome de Deus, eu sei que Deus, o nome de Deus é Jeová, não, eu sou um pouquinho mais avançado, então é Yahvé. Né? Então, assim, a pessoa tem isso, assim, esse é o nome de Deus. E assim, não é suficiente, né? A gente tem que realmente andar com Ele, porque assim, quando a gente tem uma comunhão maior com Deus, o nosso arrependimento também ele tem um outro peso. É tipo assim, a gente dá um sentido às coisas. Exatamente. Porque assim, o que dá um acontece? sentido. É que nem quando você, por exemplo, imagina o seguinte, você tem uma pessoa com que você não se importa. Existem pessoas, né, que a gente não cheira nem fede. Tem gente que a gente não faz mínima questão nem de se aproximar. Às vezes por falta de empatia, várias situações. Apesar da palavra dizer que nós temos que amar, né? Mas isso são coisas naturais do ser humano. Isso. Sempre vai ter gente que vai ter mais afinidade e gente que tem menos afinidade. Às vezes a pessoa tem um comportamento repulsivo e a pessoa não gosta de ficar perto e fala assim, não vou deixar ficar me escandalizando andando com essa pessoa. Amém. Né? Mas assim, você imagina o seguinte, você, mesmo que sem querer, por infantilidade nossa, despreparo, qualquer situação, a gente faça alguma coisa contra essa pessoa, né? E assim, eventualmente a gente vai lá e fala assim, desculpa, né? Aconteceu isso aqui. E a pessoa, como você não tem muita afinidade, você não tá nem aí. Às vezes a gente libera o perdão para a gente se sentir melhor, não é assim? Às vezes porque algo fica nos... O Espírito Santo vai incomodar nós. E aí a gente vai lá e pede perdão. Às vezes você acha até que você está na sua razão, mas você vai e pede desculpa para que a vida continue, né? E você possa seguir em paz. E as suas ofertas sejam aceitas, né? Exatamente, senão não adianta, né? A gente já falou de oferta também, já falou. Dessa aceitação do Pai Nosso. Né? Mas aí o que acontece? Agora você imagina essa mesma situação com alguém que você realmente tem intimidade, uma pessoa que é cara para você, sabe? Assim, uma pessoa que você tem realmente muito apreço. E aí você dá uma mancada, pela mesma situação, ou infantilidade, ou inexperiência, qualquer situação, sem querer, você vai lá e fere aquela pessoa de alguma forma. E aí você vai ficar remoendo aquilo ali. Enquanto você não tem certeza que a pessoa realmente te perdoou e você consegue realmente estreitar aquele relacionamento novamente, você não fica em paz. Porque você ama a pessoa, você tem muita consideração pela pessoa e o perdão daquela pessoa te faz diferença. É essa a diferença entre a gente conhecer a Deus e não conhecer a Deus. Porque quando você tem esse relacionamento estreito com Deus, você está com peso no seu coração, fala, Deus, puxa, eu fiz aquilo, Deus, me perdoa. Deus vai reconhecer seu arrependimento. Porque o seu arrependimento vai ser realmente sincero. E é isso que Deus quer que a gente faça. Muitas pessoas, a gente vê pessoas mudando o comportamento de uma forma assim que você fala, puxa, a pessoa mudou mesmo. Não esperava isso dela. Mudou mesmo. Porque a pessoa estreita tanto o relacionamento com Deus que não quer desagradar a Deus de maneira nenhuma. Então qualquer hábito errado que ela tinha, ela vai lá e corta pela raiz. Um texto bonito aqui que eu cheguei a ler, né? Estava lendo esse texto aqui.
Aí fala assim, ó, o povo de Deus deve ter consciência de que qualquer pecado que chega a ele em arrependimento, mudança e constrição tem a promessa do consolo restaurador do Senhor, restaurador de Deus, né? Deus ele vai restaurar o, como a gente você estava até comentando, né? Deus restaura no nossa alma contrita, Sim. nossa alma quebrantada. Então, tipo assim, Deus não vai rejeitar. Um coração contrito, um coração sincero, um coração arrependido, Deus nunca vai rejeitar. Isso nós temos que guardar em mente. E outra coisa também, que a gente vê os deuses das nações, né? Cada situação tem um Deus, né? Para aquele que serve a Deus de puro e sincero coração, não tem outra alternativa. É só Ele. Né? Sim. É só Ele. Não tem assim, para quem eu vou pedir? Eu vou pedir para Deus X, mas Deus X você sabe que não existe. Sim. Só existe Deus, o Deus verdadeiro. Então, tipo assim, para quem eu vou pedir? Só tem Não ele. adianta ficar arrumando Não tem mediador. não tem como a gente fugir dessa situação. Sim. Então, é mais fácil a gente voltar para Deus e sermos aceitos por Ele do que nos aventurar em um outro caminho que não leva a Deus. Tentou várias soluções paliativas e acaba caindo no colo de Deus. Não tem jeito. Para quem eu vou pedir? Para Deus, não tem jeito. Não tem como. E a gente vê também, né, o arrependimento de Judas, né? Que Judas ele se arrependeu. Se arrependeu. Mas foi aquele arrependimento de remorso. Isso. Ele sentiu remorso. Isso. Porque o plano dele foi tudo para água abaixo, né? Ele estava esperando um libertador de Israel, assim, um libertador da coroa das garras de César, né? No entanto, foi para isso que Jesus veio, né? Jesus veio para um outro sentido. E Judas levou para um outro caminho e viu que depois que entregou Cristo, ele viu que ele pensando, o que passou na cabeça dele, Marcos? Imagina que situação terrível, né? A angústia que ele não sentiu, não tendo dó nem nada disso, não é essa a finalidade, mas eu digo assim, ele viu a situação, em algum momento eu acho que foi, o que eu fiz? É que João antes de ele escrever que Judas traiu, né, ele escreveu antes que Judas ele era ladrão. E por isso que ele ficava com a bolsinha de dinheiro. Então, tipo assim, a intenção de Judas realmente era mesmo entregar E ele era tesoureiro. Entregar a Cristo para os fariseus, né? Mas tipo assim, acho que ele estava esperando de Jesus, né, Jesus realmente ia se levantar como rei, ia chamar todo mundo para o abraço, falar, não, vem aqui, que vamos lá, vamos levantar a espada e todo mundo, como estava na promessa, né? Que viria um novo Davi, né? O Davi, um filho de Davi. Aí, provavelmente ele pensou assim, que naquela hora Deus ia levantar, mas ele viu que todo o plano dele foi por água abaixo. E aí falou, vamos matar porque não tem jeito, né? Mas aí, tipo assim, a gente vê também que o arrependimento de Judas não foi um arrependimento sincero como o de Davi, né? Davi, quando ele se arrependeu, ele foi lá, se arrependeu, se entregou a Deus, se jogou no braço de Deus, né? Se jogou, a gente vê no Salmo 51, é um salmo de lamento. Uma canção de lamento. O Davi lamentando o que aconteceu, o pecado que ele fez, né? E até assumir as consequências, né? Mas ao contrário de Judas, não, ele foi lá e se matou. Totalmente o contrário. É complicado. Mas o arrependimento é tipo assim, tem que ter um arrependimento sincero, como o de Davi, né? Para nós alcançarmos o perdão de Deus. Então, e é importante a gente entender também, Marcos, que às vezes a gente tem acontece algumas coisas na nossa vida e a gente vai e se arrepende. Isso não quer dizer que não haverá consequências. Sim. Né? A gente pega o exemplo do caso de Davi, é a mesma coisa. Deus, às vezes, muitas vezes, ele tem misericórdia da gente e o nosso pecado, às vezes, não gera nenhum tipo de consequência drástica. Mas algumas coisas acontecem mesmo quando a gente se arrepende. Decorrente ao pecado. Né? A gente pega o pecado, ao erro, né? Por exemplo, o preço do pecado de Davi foi pago olho por olho, dente por dente. Não com a vida dele, mas uma vida também foi no caso de Urias, não foi a morte pela mão dele, certo? Mas ficou bem claro ali que
O negócio com Deus foi estreito. Teve ação direta, né? Exatamente. Na morte do seu soldado. Exatamente. Então, uma participação direta. Ele foi o mentor, né? O mentor. O mandante do crime. Então, assim, ali houve um crime, uma morte, Deus... Explícito, um crime explícito, exatamente. né? Deus chegou e também cobrou caro do assunto ali, né? E a gente vê, por exemplo, depois, a gente vê que Davi tem a questão do censo, lembra? Sim. Quando vai lá e aí Davi fala assim, não, prefiro sofrer na sua mão, se eu sofrer na mão de nação estrangeira. Nas suas mãos do que ele cair na mão. Mas você viu quantas pessoas foram ali, porque o anjo veio castigando. O anjo veio castigando a situação, ele estava na frente dos olhos dele, e estava vendo o povo padecer. Então, assim, a gente vê que às vezes a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, isso não significa que a gente vá, me arrependi, simplesmente deu tudo certo, agora acabou a briga. Não é assim que acontece. Fora que quando Absalão, né, tentou dar o golpe no pai, né, ele dormiu com a mulher do pai, assim, a sentença de Deus foi assim para Davi, você fez isso em oculto. Isso. Mas eu vou fazer isso debaixo do sol, para que todos vejam. Aí, tipo assim... Depois a gente pode um dia, de repente, comentar essa situação, né? Porque é uma coisa Salmo 51, né? Foi uma coisa terrível. Não, o próprio texto mesmo do Samuel, capítulo 15. Dos fatos que envolveram ali Absalão, porque, só para os irmãos ter mais ou menos um contexto da situação, uma figura da situação, é o seguinte. Davi, ele tinha algumas mulheres, certo? Beleza. Natural. Era permitido como rei. Tem algumas mulheres. Se ele amava aquelas mulheres, o que aconteceu? A partir do momento daquilo ali, ele nunca mais pôde tocar nelas. Ele nunca mais pôde tocar nas mulheres que ele amava. Porque o que o Absalão fez? Absalão criou uma tenda de frente para o povo, e ali as mulheres de Davi foram passando na tenda e se deitando com Absalão. Então Davi não pôde mais tocar naquelas mulheres, as mulheres que ele amava, ele não pôde mais se relacionar com elas. Então, assim, uma coisa bem terrível, uma situação bem terrível para imaginar que o que ele fez, né, com Urias, né, foi pago um preço bem alto por esse crime. Além da morte da criança, ele teve que lidar com isso. Né? Porque ele chamou o quê? Através da atitude dele, ele trouxe a maldição para dentro da casa dele. E às vezes acontece. O filho sendo morto. A espada não se apartaria da casa dele, entendeu? Então, o que ele fez de oculto seria feito em revelação. E assim, mas mesmo assim, Deus teve misericórdia dele. Né? Que da linhagem dele veio o Cristo. Né? E aí as pessoas ficavam vendo assim, um filho de Davi, achava que o filho de Davi ia ser um poderoso como Davi, mas não da linhagem de Davi. A interpretação deles acho que foi diferente. Você esperava alguém sentado num cavalo branco. Mas amém. Amém. Então, assim, é importante a gente ver a questão do arrependimento que, primeiro, Deus, ele nos perdoa, né? Sem arrependimento, não há o perdão. Exatamente. Você tem que se arrepender. Tem que se arrepender para poder alcançar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós nos arrependemos de alguma situação verdadeiramente, é importante que nós creiamos no poder do sangue do Cordeiro, que nos perdoa também, né? E nesse perdão que o Cordeiro dá pra gente, quando não nos perdoamos, nós geramos um outro problema, porque nós não estamos crendo no poder do sangue. Né? E o poder do sangue tem o poder de livrar todo o pecado. E aí quando a gente vai e fica duvidando que nós realmente somos merecedores da graça de Deus, nós estamos duvidando do poder de Deus. As pessoas que estão ouvindo, né, guarda isso no coração. Quando for participar da ceia, vá com alegria no coração. Antes de ceiar, ora a Deus, pede perdão para Deus e toma a ceia com alegria, não com tristeza, com alegria, para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é o propósito da ceia. A gente tomar a ceia para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E não na ceia para se lamentar dos pecados que fez. Porque os pecados, esquece. Deus vai te abençoar. Melhor você fazer a maneira certa, correta, do que ir na ceia com o coração triste, amargurado, angustiado e não tomar a ceia, né? Porque aí, tipo assim, fica sem propósito a sua vida. A vida nossa tem que ter um propósito na nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? Nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Sim. Porque senão fica muito difícil a gente
E Deus não quer ver ninguém Se triste. tornar inexcusável, né? Deus não quer ninguém, de ver aqueles que servem a Ele triste, mas servir a Deus com alegria. Só o que ele quer é que a gente dê um bom exemplo, que a gente não tem nada do que ser acusado. Se a gente tiver alguma coisa para te xingar, tem que xingar de crente. Se não me engano, Salmo 80, 81, uma coisa fala assim, entrar em seu átrios, a sua presença com louvor. Tipo assim, aí não entrar perante Deus com tristeza, né? Mas quando for lá na ceia, entra com alegria no coração, para que a ceia fique Tem um salmo que fala, acho que, se maravilhoso, não me engano é Salmo 41. um ar maravilhoso. Deixa eu ver se é isso. Fica difícil a gente entrar na ceia e fica aquela tristeza, aquele abatimento na alma, aquele abatimento no coração. Mas que danado de crente é esse, rapaz? Que desgrama de crente é isso? Esse é crente? Deixa eu ver se Fica difícil, né? Fica difícil. Então, tipo assim, quando for pra ceia, for passear, ceia com alegria no coração, com alegria no coração, com alegria com os irmãos, tomar ceia com alegria com os irmãos, né? Uhum. Acho que não é esse aqui. É o salmo? Não, tem um salmo De que fala para entrar com. Eu sempre falava desse salmo, esqueci que salmo. Não, 80 que era. não? 80, 81? Né? Não, era 40 alguma coisa, se não me engano. Ah, beleza, então. Bom, Bom. assim, tem uma situação interessante que a gente estava Analisando? aí e fala mais ou menos assim o que Deus espera de nós com relação ao arrependimento, né? E você pode usar aqui, Deus estava falando com Salomão, né? E depois quando ele aparece para Deus Salomão, ele meio que dá uma estratégia para Salomão, né? De como que o povo deve se comportar na presença dele. Aqui ele está falando da entrada no templo, né? A gente pode usar essa referência para colocar como se a pessoa fosse para ceia. Sim. Como você pode se comportar, de repente, uma sugestão, como a gente tocou Sim. muito na ceia, Sim. como você deve se comportar quando você for para a ceia, o que Deus espera que você faça, né? Então, a partir do versículo de número 12, do livro 2 Crônicas, capítulo de número 7, é um texto muito conhecido, mas a gente vai dar um contexto diferente para ele aqui, né? Que a gente sempre dá um contexto, né? Só direto, né? Um contexto direto, ó, se você é o meu povo, não sei o quê, mas aqui a gente vai dar um contexto direto, diferente, que é para quando você for para o seu culto da ceia, que é o momento em que você faz tipo uma aliança, né? Você renova a sua aliança num ciclo ali, às vezes bimestral, tem igreja até que é anual, né? Anual ou... Seria o mais correto biblicamente, né? Porque foi depois da Páscoa, então, biblicamente seria. Mas como tem a sua importância... Tem a sua liturgia. Isso. Não, a gente vai querer mudar. E também tem a importância de continuar deixando a pessoa sempre ali atenta aos cuidados que tem que tomar, né? Para poder estar sempre de pé na presença do Senhor, inexcusavelmente. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 12, só para você pegar o contexto direto. Ó. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então considere esse lugar da casa de sacrifício como seu sacrifício em cheiro suave para o Senhor, que é a sua honra, é o seu comportamento de retidão na frente dos presença do Senhor, amém? E a sua oração, para que a sua oração chegue como um aroma suave diante dele. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se danar aos gafanhotos, ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, se você, por exemplo, considerar, puxa, eu estou passando por aflição, minha terra está ferida, não sei o que, aí a palavra do Senhor está muito clara, que se você realmente se chama pelo nome do Senhor, se você se humilha, se arrepende, se converte aos seus caminhos, aí Deus está falando que eu vou olhar lá do céu e vou ver sua situação, e eu vou perdoar os seus pecados, né?
e vou sarar a sua terra. Então é uma promessa poderosa que Deus faz pra gente, né? Mas tudo isso é importante o quê? Olha só, o contexto fala assim, ó, que se chama pelo meu, se humilhar e orar, É uma condição, né? buscar a minha face, É uma palavra se condicional, né? converter dos maus caminhos. Aí só então, é uma condicional. Então, eu virei do céu e sarei a sua terra. Certo? Então, assim, é uma dica preciosa pra gente, que eu acho que fecha com chave de ouro, né? Para que a gente possa realmente saber o que Deus espera da gente com relação aos nossos comportamentos. Você vai pecar? Com certeza você vai pecar. A gente peca diariamente, porque Jesus ele falou o seguinte, para ficar bem claro, a pessoa fala assim, adulterar é pecado, certo? Adulterar é pecado. Assim, mas se você olha para a mulher com cobiça, desejando, você já adulterou. Então assim, é muito difícil a gente não pecar. E a gente vai sempre se deparar com uma situação dessa. Da gente cobiçar o que é do próximo, da gente, às vezes, não crer numa situação que Deus mostrou pra gente, então é um pecado de falta de fé também, não deixa de ser um delito na frente do Senhor, né? Às vezes a gente discute com alguém devidamente, pensa alguma coisa ruim, deseja o mal de alguém, acontece, a gente é ser humano, estamos na carne, estamos combatendo as investidas de Satanás, a gente distrai, Satanás vem com uma seta, pega a gente desprevenido, mas o importante é o quê? A gente vai dar lugar, dar motivo, facilita, falta de vigilância, mas a gente está sujeito a tudo isso. O mundo é para ter aflição mesmo. Mas é importante que a gente volte e se arrependa. E pratica a primeira qualidade. Volta a ter as Primeira primeiras música. Amém? Acho que é isso, né, Marcos? Acho que é isso, né? Já passamos. Já falou uma hora. Né? Acho que passou um pouquinho do tempo. Falamos bastante. Amém? Então, assim, onde é que são os nossos vídeos, Marcos? No YouTube, Marcos Pereira Vieira. Amém? Tá tudo lá nos nossos vídeos. Tudo né? lá, tem os títulos dos vídeos lá, tudo bonitinho. Marcos Pereira Vieira. Encaminha para as pessoas que você gostar, você pode encaminhar para as pessoas que você ama, né? Se você achar que realmente tem colaborado com vocês. E é isso, né? É isso a gente vai procurar sempre trazer novos temas aqui para vocês, ajudando vocês na fé, né? Para que a nossa fé se fortaleça com a sua fé, nossas fés juntas agrade o Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado a todos. Amém.